Então, jejum intermitente é uma coisa que está muito em alta. E de onde surgiu isso, né? Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi relacionado a isso, né? Teve um cientista japonês que fez um trabalho com animais, onde se descobriu que quando você interrompe o fornecimento de calorias, né, nos animais durante X horas, né, você entra num período de escassez, o corpo ele faz foi identificado um fenômeno que se chama autólise, né? Basicamente, o corpo faz um escaneamento e uma varredura. Como ele não está recebendo proteínas, fontes de energia, ele vai buscar isso no próprio corpo, né? Através de quê? Buscando aquelas células que estão mais envelhecidas, defeituosas, disfuncionantes. E daí ele come aquela célula, extrai a energia que tem dela, a proteína, a gordura e etc. E coloca uma outra lá no lugar, né? Aí disse, poxa, nessa descoberta, então isso não foi feito, não está bem documentado ainda com relação a seres humanos, né? Mas se pressupõe que exista essa relação, né? Mas também é bem relatado quando as pessoas fazem prática de jejum intermitente, poxa, é uma coisa que já vem, na verdade, de milhares de anos, seja dentro de práticas religiosas, né, e etc. Então, alguma coisa ali tem, né, quando a gente pensa. Da mesma forma que quando a gente pensa, hoje em dia veio muito a questão de mindfulness, né, que de 5, talvez 10 anos para cá, é que se buscou estudar mais a fundo quais eram os benefícios e descobriram em bom embasamento científico de que é tão eficiente quanto o tratamento psicofarmacológico em alguns casos, né, para tratamento de ansiedade, etc. Mas também é uma coisa que se praticava há milhares de anos atrás. Então tem coisas que são benéficas e que talvez apenas a ciência ainda não se voltou para isso. Mas no caso do jejum intermitente, muitas pessoas na prática relatam, seja que se você faz aquele convencional de 16 horas em jejum e no intervalo de 8 horas comendo, né? As pessoas relatam uma certa sensação de bem-estar, né? Uma certa sensação de... você não se sente muito pesado, sabe? Você descreve muito uma sensação de leveza quando você está fazendo a prática de jejum, e isso é um certo condicionamento, né? Então tem pessoas que se propõem, por exemplo, eu vou comer até as 4 da tarde, daí depois eu já não como mais, né? E naturalmente as pessoas vão perder mais peso, porque de certa forma elas vão passar um bom período ali com uma glicose bem basal e naturalmente também vão ingerir menos calorias, certo? Só que como toda e qualquer estratégia, tem também o seu erro de prática, né? Que é o quê? Eu definitivamente não aconselho a pessoa a fazer jejum se ela tem algum distúrbio alimentar, como por exemplo a anorexia, porque isso favorece, né? Se tem uma pessoa que tem já um distúrbio alimentar importante, não é bem indicado, não é bem-vindo nessa prática. E também quando você apenas pensa no jejum como o único mecanismo para você utilizar enquanto a sua alimentação no intervalo que você come é muito ruim, entende? Então também não adianta, porque você vai sofrer inclusive mais. Por exemplo, se no período das 8 horas que eu estou comendo lá, se for um jejum de 16 por 8, né? 16 horas jejuando e 8 horas se alimentando, né? Então, se a gente tem ali no período que eu estou comendo coisas, coisas muito glicêmicas, ultraprocessados, né? Só junk food, digamos assim. Naturalmente eu também vou sentir muito mais fome e muito mais irritabilidade quando eu estiver fazendo a prática do jejum. Então não vale a pena, porque a qualidade de você passar por isso é ruim também. Então quando a gente vai exercer uma prática, seja ela com a finalidade de perder peso, para melhorar a saúde, para melhorar a imunidade, coisas do gênero, a primeira coisa que eu tenho que garantir é que isso seja sustentável para a pessoa. Então o que eu falo primeiro, vamos corrigir a alimentação, né? Quando a sua alimentação estiver bem estabelecida, você estiver com um nível de consciência mais elevado, a sua relação com a comida está melhor, a prática do jejum é extremamente bem-vinda,
porque você não vai sentir fome durante o período de jejum, né? Porque o que você come te sustenta e te sacia. Então, quando você estiver no intervalo do jejum, você não vai sentir fome. Por vezes, numa alimentação muito bem estabelecida, né, onde você mantém seus níveis de glicose estáveis, né, não está aquela montanha russa, você tem uma ingestão maior de fibras, de proteína de boa qualidade, então vai te trazer mais saciedade, você tem uma regulação hormonal, você tem uma regulação metabólica importante. E por vezes, você vê, isso até te facilita no dia a dia, porque tem períodos que você está tão corrido na agenda, né, que não dá tempo de almoçar, né? Às vezes vem um paciente e daí, poxa, precisa de um encaixe, etc. E para mim já se tornou até muito comum eu usar o período do almoço, a hora do almoço para fazer um encaixe, porque eu pular uma refeição não vai fazer diferença, porque o que eu comi no café da manhã me deu muita saciedade, me nutriu bastante, tem boa densidade nutricional, e se eu for comer lá depois do expediente, depois das 18 horas, para mim é muito tranquilo, muito sossegado, e eu não fico com fome, com aquela vontade, né, enlouquecedora de comer. Já se a alimentação estiver errada, terminou o jejum, você quer comer tudo, e não é assim, tudo de muito e tudo do pior também, né? A tua fome não é só uma fome de calorias, de comida, é de junk food, é de comer besteira mesmo, né? Então isso é uma coisa importante. Primeiro, regularize a alimentação. Depois você pensa na prática do